Olá pessoal, voltando aí a parte 3 já da nossa aula Filtro em Listview com multicritério. Vamos ver se conseguimos terminar essa sequência nessa videoaula aqui. Então, o que eu havia mostrado aí na parte 2 da videoaula era como montar a estrutura para executar o filtro avançado e as ações que eu tenho dentro do meu botão filtrar relatório. Eu até mostrei uma ação aqui que não era dele, que era a ação que vai dentro dos combos, que é o filtro aqui, chama o cal pesquisa. Então vamos para ela agora. Então o que vai ser feito depois que eu aperto meu botão filtrar, que aparecem minhas combos, o meu botão fechar e eu seleciono um critério. Eu tenho que, ao aparecer essas combos, eu tenho que ter o conteúdo delas carregado para que eu possa executar a busca, os filtros, correto? Então, para que eu carregue somente os valores válidos, não repetidos, dentro dessas caixas de combinação, tem um segredo aqui que é o código que eu estou usando. Então é o seguinte, dentro de cada combo, vamos dar o clique aqui, eu tenho o método change. Então toda vez que for feita uma mudança, ela vai desencadear uma ação. Então é assim, aqui eu só coloquei uma frescurinha aqui, que é só questão de mudar a cor para quando eu tenho um objeto, uma seleção. Então quando ele está vazio vai estar em branco, quando tiver alguma coisa selecionada ele vai mudar a cor aqui para um laranja. Beleza, só enfeite. Então está aqui, é essa ação que tem aqui dentro. A segunda parte aqui vai selecionar a planilha, filtro e colocar o valor da combo, ou seja, ele vai selecionar a minha guia filtro e dentro da célula respectiva lá do meu nome, ele vai colocar o valor que eu selecionei dentro da combo. Então é algo automático aqui. Eu estou com a minha pesquisa aberta aqui, vamos executar ela aqui. Então quando eu seleciono a cidade aqui, ele vai aparecer automaticamente lá. Quando eu selecionar outro, então ele vai automaticamente, tudo que eu faço dentro desse botão, dentro desse combo, ele vai estar jogando para lá e executando a pesquisa, porque eu chamo a pesquisa depois de cada mudança dentro da célula. Eu tenho como ocultar também essas mudanças aqui, para que ele não fique essa tela mudando aqui no final, que é essa questão que eu coloco aqui dentro do Initialize do Form. Eu até coloquei aqui como comentário para mostrar para vocês aqui, que é o Application Screen Update False. Então quando eu deixo ele dessa maneira e eu venho aqui na minha guia e abro o meu formulário, ele não vai estar mostrando nenhuma dessas ações. Então a partir desse momento todas as ações estão ocultas, então ele não vai aparecer o que a macro está executando no momento. Eu posso estar fazendo os filtros, selecionando os valores aqui, mas você viu que ele não jogou para a guia filtro e em nenhum momento ele mudou de tela ou fez qualquer ação, que qualquer ação aparecesse. Então é uma maneira de você fazer com que tua planilha fique fixa atrás e você não veja, ou quem vai estar utilizando tua planilha não veja quais ações estão sendo feitas que a macro está executando. Então essa aqui é uma dica, fica aí essa dica aí para quando você não quiser que seja visualizado as ações que a macro está executando. Vamos deixar aqui como comentário, porque eu quero que seja visto agora o que a macro está fazendo. Então dentro de cada combo dessa daqui, ele vai mudar a cor, correto? E vai colocar o valor dentro da célula respectiva de cada combo do filtro. E vai chamar a cal pesquisa e a cal lista. A cal pesquisa é o que eu mostrei na outra aula lá, é a macro que vai fazer a pesquisa, é a macro que eu salvei aqui nesse botão. Aqui, atribuir macro, macro pesquisa aqui, que é a pesquisa, quando eu apertar ele vai executar o filtro, que é a macro que eu mostrei como gera automaticamente lá. Então você só vai colocar o caminho, vai chamar essa macro e vai chamar a macro lista. A macro lista é a macro que carrega os dados dentro da list box. Então ele vai fazer o que? Ele vai só adicionar os dados. Aqui tem um segredo, o que faz funcionar
esse filtro é essa linha aqui, ó, pessoal. Isso daqui é o mais importante desse código, porque para adicionar valores dentro de uma list view, eu já mostrei nas aulas anteriores aí, mas o que vai fazer com que ele carregue somente as células visíveis ou as células não ocultas, como ele mostra aqui no comando, é essa condição aqui. Então ele vai executar o looping até que ele encontre uma célula em branco, até que ele sendo, e esse looping sendo executado aqui, toda vez que uma célula na linha que o looping estiver percorrendo na coluna 3, nem sei porque eu coloquei coluna 3 aqui, tanto faz a coluna que você pode colocar 1, 2 ou 3, porque vai estar oculto de qualquer maneira, né? Aí ele vai selecionar, ocultar a linha inteira. Se essa linha tiver com o hidden falso, ou seja, se ela não tiver oculta, porque se fosse falso, se fosse true, ela estaria oculta. Então, como o hidden tá falso, é como se estivesse fazendo o contrário, né? Então, se a linha tiver com o ocultar negativo, falso, então ele vai carregar o dado que está nessa linha dentro da planilha. Então ele pega o filtro, pega a linha e pega as colunas aqui e carrega esse dado. E vai executando o looping para todas as linhas que estiverem com o hidden falso, ele vai estar carregando esses valores. Então ele carregando todos os dados que estão visíveis na minha planilha, ele está carregando o resultado do filtro avançado que eu aplico na macro pesquisar. Então essa ação aqui é o que possibilita com que eu execute esse filtro avançado dentro de uma list view. Então é uma solução aí meio quase que totalmente gambiarra, mas que funciona, que faz essa macro funcionar. Então a partir do momento que ele puxa esses valores da célula, eu tenho os valores filtrados na minha list view. Outra questão importante que é preciso passar para vocês aqui é o carregamento dessas dessas combos aqui, que eu não mostrei ainda. Então a parte das ações que vão desencadear a busca eu acabei de mostrar aqui, que ela vai estar dentro do procedimento change, dentro de cada uma das combos, que vai executar a pesquisa e vai carregar os valores dentro da minha lista. Porém, para que ele execute isso, eu preciso ter um conteúdo dentro dessa list, dentro dessa combo. Então, o que carrega os dados dentro dessa combo está aqui dentro do meu formulário, dentro do procedimento inicializar do formulário. Então, aqui ele vai estar configurando, carregando o form, né? Ele vai dizer que o tamanho da minha list view vai ser 230, justamente pelaquela questão que eu coloquei a ação lá. Ele vai começar com 230, depois ele volta para 210. Quando ele para 210, quando eu aperto o botão de pesquisar lá, executar filtro. E a posição dele é 36, depois passa para 56, que eu mudo a posição dele. Então aqui ele adiciona as colunas, ele adiciona os dados aqui na minha list view. Esse é o mesmo código de pesquisa que eu uso para carregar os dados dentro do filtro depois que ele executa a pesquisa. Porém, esse daqui não tem aquela condição de puxar todas as linhas visíveis ou não ocultas. Então ele carrega aqui, e aqui eu coloquei aqui bem uma observação bem grande: os códigos seguintes irão adicionar os dados da pesquisa, eliminando os valores repetidos para que entre no meu filtro. Então aqui eu coloco vai adicionar os dados na minha combo e vai retirar os repetidos. Então aqui está a macro que adiciona os dados na minha combo, e depois tem a macro que elimina todos os repetidos dentro da minha macro. Essa macro aqui eu não lembro se eu já expliquei em alguma outra videoaula, mas se eu fosse explicar aqui eu ia levar mais 10 minutos explicando ela, mas acredita em mim aí, acredita que funciona. É só copiar isso daqui que ele vai carregar os dados dentro de uma list, aqui pode ser uma list view, tá? Uma list box ou uma combo, que ele vai, esse elimina repetidos aqui funciona tanto para combo como para list. É só você mudar o objeto aqui na list. E uma dica aqui, mais uma dica para quando você precisar trocar objetos que aqui, por exemplo, ele repete várias vezes, né? Então você aperta Ctrl L e eu quero mudar, por exemplo, da combo CMB nome,
para qualquer nome que você tem aí na tua planilha, CMBID, código, sei lá, qualquer coisa que você tem aí. Então, como esse daqui está selecionado e eu peço para ele localizar CMB nome e substituir por CMB código, então quando aqui está marcado ter selecionado substituir todas, ele vai ter trocado, ó, 7 vezes esse combo apareceu e ele modificou. Então você não precisa ficar editando e mudando o código para todos as combos aí da sua planilha. É só selecionar, troca, faz a substituição de um pelo outro e deu para bola. Aí funciona o código sem ter muito. Agora vamos voltar ao normal aqui, para que eu não tenha problema aqui no executar o código. Então aqui só mais uma dica para facilitar a vida aí quando você precisar trocar nomes dentro de objetos dentro do código aí. Então é isso aí, pessoal. Aqui, a partir desse momento aqui, todas as partes do código foram explicadas. Todo esse movimento aqui das combos, repete, adiciona, repete para todas elas aí. E está funcionando o nosso filtro de pesquisa avançado dentro de um list view. Como eu falei na videoaula, minha primeira videoaula, isso daqui serve também para list box, tá, pessoal? A única coisa que você vai mudar é as ações ali de carregar em 2 lugares. Quando ele iniciar o formulário, ao invés de você colocar a configuração de carregar um list view, você coloca o carregamento de uma list box normal. E lá na ação de pesquisa, depois que ele executa a pesquisa, na macro lista, você também, ao invés de carregar a list view, você coloca o carregamento normal de uma list box com essa condição aqui de seleção das células não ocultas aqui. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida é só postar aí no canal ou mandar um e-mail aí para logicavba@gmail.com e estamos aí à disposição para dúvidas aí que surgirem. Então finalizamos aqui essa videoaula de pesquisa com multicritérios. Lembrando que esses resultados aqui também podem ser gerados em relatório, como foi visto na videoaula anterior aí, porque nada valia eu ter um filtro desse sem poder jogar esses dados para uma planilha para que fossem impressos os resultados. A próxima videoaula aí eu vou estar colocando uma macro para enviar esses dados aqui por e-mail de um relatório ou de um PDF que é gerado a partir dessa visualização. Então valeu, pessoal, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula aí. Até mais!